Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 304. Enquanto montadoras alemãs enfrentam dificuldades, fecham fábricas e demitem milhares, a Tesla dá aumento aos funcionários na Alemanha, mesmo podendo ter queda de 20 no país. Mas o momento parece estar muito bom e vemos, como de costume, a grande mídia e alguns analistas focando nas coisas erradas quando se trata da Tesla. E continuamos vendo nossos governos desperdiçando bilhões de dólares em projetos de hidrogênio. E a Tesla tem 2 novas patentes para resolver os maiores problemas das baterias. E o Tesla Model 3 Standard acaba de chegar às ruas da Europa. E os sindicatos na Suécia continuam se fazendo de tolos. E tivemos mais um exemplo de como os carros híbridos são incrivelmente estúpidos. E temos alguns australianos dizendo que odeiam a direção totalmente autônoma. Talvez não pelos motivos que você imagina. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos mergulhar de cabeça. Então, enquanto vemos as montadoras alemãs lutando, tendo que fechar fábricas e demitindo dezenas de milhares de pessoas, bem, a Tesla está dando um aumento para seus funcionários na Alemanha, então não conte para os sindicatos. Como Alex relatou, funcionários da Giga Berlin ganham 4% a mais. A Tesla paga acima do acordo coletivo na Giga Berlin e aumentou os salários de todos em 4%. Como nos anos anteriores, implementamos esse ajuste de forma independente e sem influência sindical. Isso se baseia na nossa promessa aos nossos funcionários de revisar os salários regularmente, disse o gerente de recursos humanos, Eric Dimmler. De acordo com a Tesla, o salário anual inicial para funcionários da produção, após o aumento, agora é de cerca de 6 mil euros, acima do salário anual do acordo coletivo relevante aplicável a Berlim, Brandemburgo e Saxônia. Isso representa 145 a mais do que o salário do acordo coletivo. A Industriegewerkschaft Metall afirma que a Tesla paga abaixo do acordo coletivo e que as jornadas de trabalho mais longas e os níveis salariais não atribuídos na indústria automotiva relativizam os salários mais altos. O fato é que a Tesla paga bem aos seus funcionários, mesmo sem um acordo coletivo, e a satisfação e motivação na Giga Berlin são muito altas. Isso se reflete na rejeição regular do sindicato Industriegewerkschaft Metall nas eleições na Alemanha. O acordo coletivo do Industriegewerkschaft Metall nas indústrias automotivas, isso custa bilhões às empresas devido à falta de flexibilidade em tempos de redução flutuante de capacidade. Os funcionários às vezes recebem até 500 mil euros sem encerrarem voluntariamente seu contrato de trabalho, porque é a única opção para se livrar deles. Demissões são praticamente impossíveis com acordos coletivos. A Tesla não possui acordo coletivo de trabalho. No passado, a administração havia prometido revisar o salário Incron-Hydra anualmente e ajustá-los de acordo com as condições do mercado. O último aumento salarial da empresa foi de 4% em novembro de 2024. Como também relatei naquela época, a inflação na Alemanha está baixa, então o poder de compra dos funcionários está aumentando. Segundo o Escritório Federal de Estatísticas, os preços ao consumidor caíram 0,2% em relação a outubro de 2025. A taxa de inflação, excluindo alimentos e energia, frequentemente chamada de inflação núcleo, deve subir 2,7% em novembro de 2025. Se o sindicato Industriegewerkschaft Metall é, como eles afirmam, tão bem sucedido na Alemanha, como podemos explicar o fato de que os lucros da indústria automobilística continuam caindo enquanto os cortes massivos de empregos estão aumentando? O grupo Volkswagen é um bom exemplo, pois participa do conselho de administração. E enquanto a empresa praticamente não tem lucros,
35 mil funcionários e contando estão saindo, o Industriegewerkschaft Metal pode distorcer isso como quiser. Há muito tempo isso prejudica a indústria automobilística alemã, que ainda não entende a transição para carros elétricos e direção autônoma. Sim, e enquanto os alemães estão enfrentando dificuldades e a Tesla está dando aumento para seus funcionários, bem, a Tesla também está adicionando um turno extra à fábrica de Berlim. Como o Mário compartilhou no X, a Tesla Giga Berlim está aumentando para 2 turnos. À medida que a demanda pelo modelo Monowai dispara globalmente, a procura pelo Monowai está simplesmente pegando fogo. O gerente Andri confirmou que a fábrica alemã opera em 2 turnos desde setembro para atender ao aumento dos pedidos globais. A instalação agora exporta para mais de 30 mercados, incluindo o Canadá, onde os embarques aumentaram depois que a estreia terrorista nos Estados Unidos da América tornou a produção europeia mais atraente. Como disse, atendemos mais de 30 mercados e notamos tendência positiva. Na Noruega, a Tesla quebrou o recorde anual de vendas de veículos, superando a marca da Volkswagen de 2016. O mais louco é que a direção totalmente autônoma nem está disponível lá ainda. Sim, exatamente. E falando da Alemanha, vemos algumas manchetes dizendo que a Tesla caiu 20, mas o AJ mostra pra gente como realmente analisar esses números. Como ele escreveu, as vendas da Tesla na Alemanha foram de 1.763 veículos em novembro. Veja o que a grande mídia geralmente ignora, intencionalmente ou não. A maioria das manchetes foca na comparação ano a ano e conclui que as vendas da Tesla caíram 20%, mas essa abordagem ignora 2 pontos-chave. Esse dado está defasado. Já avançamos no ciclo de entregas do próximo trimestre. Os registros de novembro nos dizem mais sobre o momento atual do que sobre o ano passado. A tendência equivocada é medida pela conhecida onda de entregas no fim do trimestre da Tesla. A comparação mês a mês só faz sentido quando é feita na mesma posição de cada trimestre. Como realmente analisar a tendência trimestre a trimestre, comparando igualmente os meses? Comparando novembro do 4º trimestre com agosto do 3º trimestre, ou seja, o segundo mês de cada trimestre. 1.763 contra 1.443. Então isso representa um aumento de 22. Então, em vez de uma queda de 20, a tendência correta mostra um aumento de 22 de um trimestre para o outro. O que isso significa para dezembro? Agora fica interessante. Setembro, último mês do 3º trimestre, teve 3.404 inscrições. Se a tendência atual do mês continuar, dezembro pode chegar razoavelmente até 4.000 veículos. Há também uma segunda onda para estimar o padrão de distribuição mensal por método alternativo. No último trimestre, 57% das vendas da Tesla na Alemanha foram no último mês. Se o último trimestre for igual, dezembro terá cerca de 3.400 veículos. Conclusão: a tendência indica resultado em dezembro entre 3.400 e 4.000 registros. Qualquer um dos resultados representaria um forte impulso subjacente, bem diferente da narrativa simplista de queda de 20%. Sim, uma ótima forma de analisar os números. É inegável que a Tesla está em queda na Alemanha, mas pode ganhar impulso agora para alcançar um bom resultado em dezembro. Vamos ficar de olho nisso. Mas, ao mesmo tempo, também podemos dar uma olhada em algumas das concorrentes chinesas na Alemanha para ver se elas estão derrotando a Tesla, como muitos disseram que fariam. Bem, como a AJ também compartilhou, a NEO vendeu apenas 9 carros na Alemanha em novembro, então isso está um pouco aquém dos números da Tesla. De acordo com fontes na nova comunidade, um aumento repentino no interesse dos clientes teria sobrecarregado as lojas. Os funcionários enfrentavam dificuldades para entregar veículos, pois o showroom lotado e a multidão dificultavam a operação. Em uma reviravolta paradoxal, a empresa estava supostamente popular demais para realmente vender carros, resultando em menos vendas, apesar do aumento no fluxo de pessoas. Mas essa afirmação sobre clientes demais nas lojas pode estar um pouco exagerada. Como relatou a Sticker Auto, os negócios estão despencando neste ponto privilegiado.
bem no centro de Hamburgo, Leo House, no último sábado. Há um aviso de que, devido à doença, a Leo House está fechada hoje. Poderiam ter deixado pelo menos a luz acesa, né? Assim parece mais uma cidade fantasma. Vemos várias áreas da Tesla crescendo rápido, mas a grande mídia só quer focar nos países onde as vendas da Tesla caíram, perdendo completamente o panorama geral. Como Alex comentou no X, é divertido ver as pessoas, especialmente a mídia na Europa e Alemanha, quando o assunto é Tesla. Ignoram o elefante na sala. Eles estão todos focados em como as vendas de veículos estão baixas em alguns países europeus, ignorando completamente o fato de que a Tesla vendeu um número recorde de veículos no mundo todo no último trimestre. Sim, e a G acabou de nos mostrar isso. A tendência está mostrando impulso para a Tesla neste momento, e a Tesla é uma empresa global. Então, como ele disse, a Tesla realmente bateu um recorde histórico de vendas no terceiro trimestre, porque está havendo uma grande demanda pelos novos modelos renovados. A grande mídia ignora tudo isso. Será que a Alex continua? A Tesla comercializa veículos e baterias estacionárias. Com maior taxa de crescimento e margem, a Tesla foca em serviços de direção autônoma, que superam as vendas de carros nesses quesitos. A direção autônoma supervisionada está ativa em 7 países, segundo minha última contagem, com testes em 4 grandes países europeus, incluindo agora a Holanda, e testes nível 5 totalmente autônomos na Espanha. Os serviços da Tesla, como piloto automático e direção autônoma, mostraram ser um negócio lucrativo e de alta margem, e devem crescer rapidamente. Nenhuma empresa está mais preparada que a Tesla para expandir agressivamente seus negócios com robôs humanoides. Em termos de tecnologia de inteligência artificial, hardware, manufatura e finanças, é engraçado ver como algumas pessoas ainda são tão burras a ponto de não entenderem isso. A Tesla é uma empresa de inteligência artificial e não depende de vender carros para lucrar ou valorizar suas ações, seja na Europa ou em qualquer outro lugar. Sim, esse também é o motivo pelo qual vemos analistas de ações, como Michael Burry, dizendo que as ações da Tesla estão ridiculamente supervalorizadas. Assim como ele disse lá em 2021, ele estava vendido em Tesla e as ações dobraram de valor. Por isso, provavelmente, fechou o fundo. Não surpreende que ele ache supervalorizada. Como a AJ escreveu, Michael Burry chama a Tesla de ridiculamente supervalorizada. Ele está certo no modo tradicional de pensar sobre avaliação, mas ele não percebe isso. O Robinhood e plataformas semelhantes ao redor do mundo criam uma enorme base de investidores que não estão nem aí para múltiplos. Eles só se importam com a história e o líder em quem acreditam. Até que Michael entenda essa mudança, ele sempre vai errar. Apenas ações como a Tesla, sim, exatamente como o Alex disse, tantas pessoas simplesmente não entendem a Tesla e o que eles estão construindo. E nós temos governos que ainda não entendem isso. Depois de tantos projetos fracassados de hidrogênio, eles ainda estão desperdiçando bilhões de dólares com hidrogênio. Como Tegger Auto relatou, o milagre do hidrogênio de Moreberg, em Hamburgo, parte 2. Agora, com mais subsídios, Hamburgo está realmente comprometida com o uso mais eficiente do dinheiro dos contribuintes. Primeiro, gastamos mais de 3 bilhões de euros. Algumas estimativas dizem 11 bilhões. Mas quem está contando com a usina de carvão de Moorburg só para fechá-la depois de apenas 6 anos e ainda pagar uma indenização milionária? O valor exato é um segredo, mas Moorburg fez parte do leilão que pagou 317 milhões de euros por várias usinas. Agora estamos de volta para um NCOR. Estamos demolindo a usina recém-construída para dar lugar a um enorme espaço para um eletrolisador de hidrogênio verde. Este magnífico novo projeto, o Centro de Hidrogênio Verde de Hamburgo, tem um custo na casa das centenas de milhões e está sendo totalmente subsidiado pelo governo federal. Sabemos que a União Europeia fornece financiamento importante, projeto de interesse europeu comum, para os projetos de Hamburgo no valor de mais de 250 milhões. A melhor parte? O prefeito de Hamburgo chama o hidrogênio de tecnologia-chave, mas eles ainda não têm nenhum cliente real garantido para o projeto.
Líderes industriais já estão afirmando que o hidrogênio verde subsidiado atualmente não é competitivo. A estratégia de Moerberg: construir algo novo, destruir o novo e ser compensado pela destruição. E então, gastar centenas de milhões de dólares a mais para construir um novo empreendimento não competitivo que não tem progresso de compradores. Sim, já vimos isso várias e várias vezes, como eu também já relatei antes. Tivemos um grande programa de hidrogênio na Dinamarca, onde a Erstel, a principal empresa de energia renovável da Dinamarca, anteriormente conhecida como Dong Energy, anunciou em outubro de 2024 que se retirou de duas iniciativas-chave de hidrogênio verde movidas à energia eólica. O governo apoiou o projeto Green Fuel for Denmark, porque eles também não tinham nenhum cliente. A Dinamarca encerrou suas estações de hidrogênio para carros devido à falta de veículos vendidos e ao alto custo de operação. Quantos dólares de impostos o nosso governo precisa gastar antes de realmente começar a olhar para a ciência por trás do hidrogênio como combustível, já que simplesmente não faz sentido como produto químico para fertilizantes? Na indústria do ferro, realmente faz muito sentido. Como combustível ou como sistema de armazenar energia, é o sistema mais caro e ineficiente que existe. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos shorts da Tesla. Porsche segue desperdiçando tempo com bobagens. Como o Nick relatou, a Porsche deve introduzir uma opção de transmissão virtual em sua linha Taycan veículo elétrico de 2027. O sistema vai incluir trocadores de marcha no volante que simulam as trocas, semelhante aos recursos e-Shift do Hyundai Ioniq 5N. O que você acha de carros elétricos com trocadores de marcha simulados? Bom, eu acho que é uma completa perda de tempo e dinheiro para todo mundo. Se você ainda não está convencido de que a Tesla se destaca das outras, se você mora nos Estados Unidos da América, Canadá, México, China, Austrália, Nova Zelândia ou Coreia do Sul, tente fazer um test drive em um Tesla. Entre, aperte um botão, peça para o carro te levar ao seu destino e então o carro começa a dirigir. Depois, entre em outro carro elétrico de uma montadora tradicional e tente fazer o mesmo. Sim, não vai ser o mesmo tipo de experiência que Tesla Chan teve aqui neste vídeo, a Tesla é simplesmente diferente. E Ryan compartilhou uma pequena coisa que a família dele passou a adorar no novo Tesla Model Years. Então, uma pequena coisa que nós realmente passamos a valorizar como pais ao ter esse carro é ter a tela traseira atrás. Porque normalmente um de nós está no banco de trás com nossa filha Willow e agora podemos mudar o controle da música, o volume, desligar o ar-condicionado. É possível mover o banco do passageiro para frente e para trás, o que já foi útil várias vezes. Nossa filha adora ver a arte dos álbuns. É possível controlar a tela traseira pela dianteira, caso apenas um de nós esteja dirigindo, por exemplo. E Michael Dawn compartilhou esse gráfico e escreveu: Leapmotor, fazendo jus ao nome. Quanto tempo até ela adquirir uma marca da Stellantis? Bem, provavelmente não vai demorar, porque se você assistiu ao meu vídeo sobre as montadoras tradicionais entrando em colapso na China que eu fiz esta semana, você saberia disso. A Stellantis caiu de 240 mil unidades vendidas na China em 2020 para apenas 48 mil unidades em 2024. Aqui você vê a Leapmotor vendendo cerca de 70 mil veículos por mês. Em 2024, exportaram menos de 5 veículos para fora da China, concentrando quase todas as vendas no país. Então, a Leapmotor vende mais todo mês na China do que a Stellantis vende em um ano inteiro no país. E Mink compartilhou algumas novas patentes da Tesla sobre química de baterias e fez uma análise realmente aprofundada. Em resumo, essas duas patentes representam um ataque coordenado à degradação das baterias. Como ele escreveu, a Tesla reinventou o eletrólito líquido para evitar que ele oxide e reinventou o cátodo sólido para evitar que ele se dissolva. Juntos, eles transformam a química de manganês,
que é barata, mas frágil, em uma potência robusta de 1 milhão de milhas, projetada para suportar a exigente demanda térmica da próxima geração de transporte elétrico. Sim, a bateria perfeita para o carro autônomo que vai rodar muitos quilômetros. Enquanto os chineses buscam recarga ultra rápida para veículos elétricos de clientes, a Tesla foca no futuro do transporte, onde as pessoas nem pensam mais em recarregar, mas os testadores só precisam que suas baterias durem o máximo possível. Assim, eles podem obter o máximo de quilômetros de cada robotáxi possível para tornar ainda mais econômico para eles possuir uma frota de milhões de robotáxis. Enquanto ainda não temos bons trens rápidos no meu país, a China testa um trem de alta velocidade a vácuo, que pode passar de 1.000 km por hora. É basicamente o que Elon Musk propôs com o Hyperloop. Esse sistema de levitação magnética em tubo de vácuo ultra rápido pode reduzir a viagem entre Xangai e Hangzhou, cerca de 200 km, para 9 minutos. Agora, isso seria loucura. E vemos que Kroc continua liderando a investida, enquanto o designer Doge escreveu Cross 41. Fast conquistou o primeiro lugar no uso de programação em Python, com Kroc Code Fast One em segundo. A dupla Kroc agora lidera todo o ranking e não se esqueça, a primeira versão do KROC saiu em novembro de 2023, apenas 2 anos atrás. E Shai nem existia há 2 anos e meio. Então a velocidade do progresso aqui é simplesmente insana. E o Chief Executive Officer da Faraday Futures diz que a empresa está pronta para trabalhar com a Tesla em direção totalmente autônoma. Ele disse isso porque achava que a Tesla lidera a tecnologia. Ambas as empresas pensam da mesma forma, e unir forças pode acelerar o futuro da direção totalmente autônoma para todos. Quero dizer, o que diabos ele está fumando? Isso é muito engraçado. Quão iludido um homem pode ser? Como ele pode ser Chief Executive Officer de uma empresa se você não sabe? Até agora, em 2025, a Faraday Future vendeu 2 carros, não 2.000 ou 2 milhões, apenas 2. Até o primeiro trimestre de 2025, eles venderam 16 veículos desde o início da produção em 2023. E não se esqueça que eles também têm passado por falência. Como diabos ele consegue sentar com a cara mais séria e dizer que unir forças pode acelerar o futuro dos carros autônomos para todo mundo? Para os 16 clientes dele, isso é tão ridículo que chega a ser engraçado. O Elon mesmo já disse isso. Ele só vai fazer parceria com montadoras que produzam veículos elétricos em grande escala e o Chief Executive Officer da Faraday Futures acha que a produção de 2 carros dele este ano já qualifica. Não é de se admirar que eles não tenham sucesso com um líder desses. Se você acha que os chineses não fazem bons veículos elétricos, este vídeo mostra um pouco do que eles sabem fazer. Como o motorista verde escreveu no X, supercarro chinês, o Drift atingiu um novo patamar com ângulo e controle insanos do Hyber SSR. Legal! Estamos vendo a tecnologia revolucionária que a Neuralink de Elon Musk está criando. Como Mário escreveu no X, a Neuralink fez dele o primeiro paciente. Agora ele está imparável. 21 meses após ser o primeiro humano a receber um implante da Neuralink, Nolan não só digita com a mente, mas também estuda pré-cálculo, neurociência e começa como palestrante. Paralisado do pescoço para baixo após um acidente de mergulho, Nolan diz que esse chip, apelidado de Eva, tornou o impossível não só possível, mas normal. Ele saiu do leito do hospital para ser palestrante principal em conferências de tecnologia, com a Fortune já pagando o cachê. A Neuralink não liga muito para ele agora, ele brinca. É uma vez na vida, porque agora outras pessoas estão entrando no teste. Sobre Nolan, ele cria uma marca, recebe notas máximas e promete novidades para 2026. Nada mal para alguém movido a Brainwaves. Mal posso esperar pela grande novidade de 2026. Talvez ele seja um dos primeiros a recuperar um pouco da mobilidade também. Mas seja o que for, vai ser interessante acompanhar. E Ryan recebeu uma resposta legal em um dos seus vídeos: eu odeio direção totalmente autônoma. Está acabando com todas as minhas opções de carros elétricos chineses. Talvez um dos comentários mais certeiros para australianos agora.
Sim, como eu continuo dizendo, isso vai acontecer no mundo todo em algum momento e é exatamente o que os europeus. As montadoras temem que o Day Tester seja aprovado para a direção autônoma supervisionada e torne seus veículos elétricos e a combustão obsoletos. Nick compartilhou este vídeo da B-Up2D que mostra as incríveis habilidades de seus veículos elétricos. Aqui, eles simulam uma emergência onde o carro entra na água e até quebram o para-brisa dianteiro, mas o carro não parece se importar muito com isso. O Yangwang U8L então navega até a margem, já que o U8 pode flutuar e se mover a 3 km por hora por até 30 minutos em uma emergência. Muito legal! E aqui está uma boa história sobre como os carros híbridos são realmente estúpidos, escreveu o cara da Cybertruck no X. Um cliente meu comprou o Porsche Cayenne e-Hybrid e tem um trajeto curto, nunca usa o motor a combustão. Quando esfriou, a luz de verificação do motor acendeu. Os mecânicos dele disseram: é realmente ruim para o motor não funcionar em clima frio. Se você deixar assim por tempo suficiente, ele vai te bloquear do modo somente elétrico para que o motor possa ter horas suficientes de uso. Até lá, a luz de verificação do motor fica acesa, literalmente queimando combustível à toa, RS. Esse é o principal ponto negativo dos híbridos plug-in. Você dirige um elétrico para carregar motor a combustão e tanque de gasolina o dia todo, ou um carro bacana para carregar baterias pesadas. O pior dos dois mundos? Sim, de fato. E o sindicato na Suécia continua se fazendo de bobo. Segundo o artigo da Tesla Rad, sindicalistas suecos se irritaram porque a Tesla driblou o bloqueio postal iniciado por eles. Tesla, a Suécia, agora está usando dezenas de residências privadas como forma de obter placas para seus veículos, 2 anos após o início do bloqueio postal. O sindicato sueco está indignado que a Tesla ainda entregue veículos com placas válidas aos clientes usando soluções criativas. A presidente do SEKO, Gabriela, considerou constrangedor que o maior fabricante mundial de veículos elétricos, de Elon Musk, se recuse a aceitar a exigência do sindicato. É constrangedor o funcionário da Tesla dizer não. Não queremos o seu sindicato, pois na Tesla já temos condições e salários melhores que nas montadoras sindicalizadas. Vocês continuam assediando a Tesla e bloqueando carregadores de veículos elétricos feitos para todos no país, só porque a Tesla não quer se juntar à sua máfia. Vocês é que são a vergonha, não a Tesla. E falando em trabalhar para a Tesla, vamos ouvir de um dos funcionários como é trabalhar na Tesla. Senti que a Tesla me deu uma oportunidade real de desenvolvimento e crescimento profissional. Antes de me formar na Universidade Nacional de Rosário, consegui garantir um cargo de técnico de manutenção em tempo integral. Depois disso, consegui uma vaga no Programa de Conhecimento Acelerado em Engenharia Profissional, sigla para Programa de Conhecimento Acelerado em Engenharia Profissional. Esse é um programa de aprendizado de 6 meses para novos engenheiros que estão saindo direto da faculdade. Trabalhar com um mentor para aprender e ganhar experiência até a transição para engenheiro associado em tempo integral. Hoje sou engenheiro associado de manufatura e apoio. Minha equipe e eu diagnosticamos problemas rapidamente, para conseguir colocar as linhas de volta em funcionamento e garantir que a Giga Nevada consiga manter as operações em andamento. Sabe, é meio louco para mim ver até onde consegui chegar. E isso também me deixa realmente animado para olhar para frente e ver quais oportunidades vão surgir para mim no futuro. E não é só na China que a Tesla vem crescendo e os alemães vêm caindo, como compartilhou Tesla Chan. O crescimento da BMW, Mercedes e Pins no mercado de carros importados da Coreia estagnou, mas o da Tesla tem sido notável. Acredito que em até 3 anos, a Tesla será líder em vendas de carros importados na Coreia. Legal! E finalmente, recebemos a versão Standard do Tesla Model 3 aqui na Europa também, e isso é simplesmente um valor incrível pelo que oferece. Agora, o Model 3 Standard custa apenas 3.000 a mais do que o ID3 da Volkswagen, que não pode ser comparado ao Tesla. Model 3 Standard ainda pode dirigir sozinho e tem um software muito melhor, além de recursos de segurança e assistência ao motorista superiores, e o dobro de espaço para bagagem no geral, é simplesmente um carro muito melhor.
Mas agora, eles basicamente têm o mesmo preço, especialmente porque com a Tesla você recebe tudo incluso e cerca de 150 quilômetros a mais de autonomia. Você também pode escolher uma versão melhor do ID3, mas a primeira versão, que tem o mesmo tipo de autonomia que o Tesla Model 3 Standard, de repente custa 15 mil a mais do que o Tesla Model 3 Standard. Mesmo com autonomia igual, o IDE 3 consome cerca de 33% mais energia para a mesma distância. Mas se você quiser saber todos os detalhes de como a Tesla acabou de destruir o IDE 3 na Europa, confira meu vídeo de sexta-feira sobre o assunto. Antes de finalizarmos com diversão, quero agradecer rapidamente aos novos apoiadores e membros do YouTube deste programa. Lekey Tuscan, Arthur Marison, Terence Scott, Thomas Turpel, Eric Stark e Queen Anne. Muito obrigado pelo apoio. Eu estou fazendo tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado! Vamos encerrar com um pouco de diversão. Lembre-se, paciência é uma virtude, mas é algo que precisa ser aprendido. Isso é tudo o que temos tempo para este novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda outras pessoas a achar este vídeo no YouTube. Se gostou, considere clicar em inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos como este. E ajudar o canal a crescer para alcançarmos mais pessoas e contar tudo sobre a revolução dos veículos elétricos e energia verde. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Se quiser apoiar mais o canal, por apenas $1, você pode virar patrono ou membro no YouTube e receber um agradecimento especial. Como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos. Clique em membros ou veja o Patreon para saber mais e me siga no X, onde posto todas as novidades e muito mais. Confira a loja de produtos para adquirir itens e apoiar o programa. É possível apoiar o programa sem ser membro ou patrono. Você pode doar abaixo ou no meu site, bestinTesla.com. Você pode ser produtor executivo e ter acesso a notícias, artigos, vídeos exclusivos e todos os meus gráficos e planilhas no bestinTesla.com. Ou tão simples quanto clicar no botão de super like. Obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide e seja gentil.